Como nós anunciamos, vamos conversar agora com o engenheiro, professor da UPE e chefe de gabinete do CREA Pernambuco, Hermes Costa. Hermes Costa, bom dia, amigo. Bom dia, Valdir. Bom dia a todas e a todos que nos escutam. Tudo bem com você? Tudo ótimo, tudo tranquilo. Já está na fila de vacinação? Já tomou uma primeira dose ou não? Já tomei a primeira dose Que bom, e, rapaz. como um professor, né? Professor universitário, Isso, estava dentro da lista de prioridades. E pois é, muito feliz e incentivando a todas e a todos a tomarem também, né? pois A é. importância da vacina é muito é fundamental a vacina para esse momento que nós estamos vivendo. Pois é. Eu quero dizer aos amigos que às vezes não gostam do comentário, que eu defendo a vacina, sou a favor da vacina, mas em toda família tem aqueles que se rebelam. Eu também tenho uma irmã que diz que não vai tomar a vacina. O problema dela, quando a gente vai à praia, vai às reuniões de família, ela não participa, está escanteada. Não pode, não pode, né? Hermes, Não pode. vamos trabalhar então. Hermes, o tema de hoje que eu quero ouvir de você é sobre o saneamento e abastecimento na região metropolitana, em Pernambuco. O consumidor reclama muito que paga taxas caras para ter o abastecimento d'água e sempre tem aquela política de um dia com água, 5 sem água, ou até 7, ou até uma semana. Como explicar isso, Hermes Costa? Valdir, eu queria falar sobre 3 pontos que eu acredito que é muito importante para esclarecer essas questões da dificuldade de acesso à água em Pernambuco, né? O Sim. primeiro ponto, Valdir, é a nossa disponibilidade hídrica. O que é a disponibilidade hídrica? É a quantidade de água que existe superficial, que a gente consegue ver, Sei. dividindo pela quantidade da população da região. Então, se a gente fizer esse cálculo para Pernambuco, nosso estado tem a pior disponibilidade hídrica entre todos os estados do Brasil. Então, para vocês terem ideia, apenas 3,5% da média nacional é o nosso valor aqui da disponibilidade. Foi feito um cálculo divulgado pelo TCE, pelo Tribunal de Contas, em 2018, se eu não me engano, e ele apresentou um valor de pouco mais de 1.270 metros cúbicos por habitante e ano como disponibilidade hídrica aqui em Pernambuco. Corresponde, né, como eu já tinha dito, a 3,5% da média brasileira. Então a gente tem realmente uma dificuldade de acesso à água aqui em Pernambuco. É uma questão geográfica, é uma questão de recursos mesmo naturais que não existe aqui. O segundo ponto, Valdir, Pô, é não. que nós vivemos em uma região que passa, né, e que vivenciou longos períodos de estiagem, falta de chuva. E aí dificulta a acumulação de água nas nossas barragens, né? E isso é um ponto muito, mas muito desfavorável também e prejudica sobremaneira aí o acesso à água. Por último, né, e aí é onde é que impacta diretamente no que você falou, no preço, no nosso bolso, né, na nossa dificuldade de pagar, é que Sim. Pernambuco é um estado, para o Brasil, um estado pobre, né? O IBGE divulga e faz o levantamento de dados, né, nacionais, e ele informa que a média mensal de renda do pernambucano é de R$ 871. Isso no último levantamento que foi feito. Pois Então, é, assim, Hermes, estamos... e com toda essa dificuldade que a gente tem, não é, hídrica, como você frisou aí no seu comentário, eu tenho até um áudio hoje aqui de um amigo nosso de Olinda, ele mora em Ouro Preto, e mostra mostrando a quantidade de vazamentos, de desperdícios de água com vazamentos. Isso também não ajuda a aumentar a crise no abastecimento ou não? Ajuda e muito, e muito. É outro A grande perda, problema né? que nós temos aqui na região metropolitana, né? E aí eu vou colocar mais um dado, é importante a gente apresentar os números. Existe um Sistema Nacional de Informações na área de saneamento. Todo ano, a Companhia Pernambucana de Saneamento, a Compesa, precisa informar alguns dados. E o último dado que foi informado coloca para a gente, né, com um percentual de perda de água na região metropolitana de 53,83%, Paulinho. O que é que Demora. significa isso? A cada 10 litros de água que a gente produz, que a Compesa coloca nas redes para distribuir,
apenas, né, 4,7% chega, desculpa, 4,7 litros, né, a cada 10 Sim. litros, 4,7 litros chega na torneira do nosso povo. Ou Ou seja, seja, de 10, de 5,3 10 a gente perde 5, alguma coisa d'água, né? exatamente, Que 5,3 loucura. perde. É outro grande problema, né? A gente está numa rede que é uma peneira aqui na região metropolitana, Isso. Recife em particular. Então, assim, é necessário, urgente, que se tenha prioridade de investimento para poder a gente diminuir esses vazamentos. Pois é uma informação muito importante, e aí até para que o ouvinte entenda, de 10 litros d'água, só um exemplo, para que o ouvinte possa entender. Por conta dos vazamentos, como disse aí, Hermes, a distribuição é feita através de uma peneira praticamente. Imagina quanto de água desperdiçada. Se perde mais da metade. Cruel isso, né? Exatamente. E como, E aí, e como superar esse problema, Hermes? Como combater esse tipo de desperdício? Teria que trocar todo o encanamento da Compesa? Como fazer isso? bom, as perdas na distribuição, que seria esse dado que eu acabei de informar, ele subdivide, Valdir, em tipos. As perdas reais e as perdas aparentes. As perdas reais, e aí isso, historicamente, estudos comprovam, 50% dessas perdas, né, desses 5 litros, pelo menos 2,5, a gente tem de perda por vazamento literal, né? Tubo com rachadura. E os outros 2,5 Eu não é sei se perda por fraude, roubo ou erro de medição do hidrômetro. é complicado também. É que você deu, eu não sei se você mudou de posição, mas deu uns pipocozinhos aí no celular, uns cortes, que é muito importante Foi. essa informação. Quer dizer que 2,5% o desperdício acontece por conta de. Alô? Oi, Hermes, está me ouvindo? Tô ouvindo. Tô... Bom, só repetindo. Sim. Nós, dos 5 litros, vamos fechar o número, né? Dos 5 litros que nós perdemos a cada 10, 2,5 litros a gente perde por vazamento. O tubo está quebrado e está saindo água. E 2,5 a gente perde por fraude ou por falta de medição. Não tem um hidrômetro lá medindo e a Compesa instalou, não mede e está sendo consumida água, gerando só uma fatura por um valor mínimo que tem. Então, assim, é uma conta que a gente tem que resolver, né? Metade é vazamento, outra metade é por fraude ou erro. E aí, isso só consegue se resolver, Valdir. Não tem outro segredo. A não ser fiscalização, né, para as fraudes. A gente precisa aumentar, medindo, colocando hidrômetro na casa, né, na casa de quem está errado. E, por último, investindo na área de recuperação da tubulação, de vazamento. É dinheiro. Então, nós estamos falando de dinheiro. Precisa de um volume grande de dinheiro para resolver isso. Sim. Aí quer dizer, se fala, inclusive, é até bom tocar nesse ponto, porque se falam muito em privatizar a Compesa, que a privatização vai resolver tudo. Você acha que o empresário, que por acaso esse setor fosse privatizado, ia resolver o problema, Hermes? Olha, eu pessoalmente não. Né? Eu acredito que a privatização da Compesa é algo muito ruim. É claro, e isso eu gosto sempre de repetir, o serviço da Compesa precisa melhorar. Nós precisamos aumentar o acesso à água. Como eu já tinha dito, nós temos a dificuldade da água, né, efetivamente, porque nós temos pouca água em Pernambuco. E segundo, nós temos um problema de perda. Né? Então, como resolver essa conta? Aumentando o investimento. Mas o privado, mas assim, onde é que hoje, e aí eu acho que quem está nos ouvindo sabe disso, onde é que falta água? Falta água hoje nos bairros ricos da região metropolitana ou na periferia, ou nos morros. A gente sabe que a falta de água hoje é maior nos morros e na periferia. Então, como imaginar, Valdir, que uma empresa privada que vai buscar lucro, vai investir para poder levar água para o morro e para a periferia, se é uma população que vai ter dificuldade para poder pagar a conta. Se é uma população que vai viver majoritariamente nas questões que envolvem a tarifa social, né, que é um valor diferenciado que tem, mais baixo, para pagamento do consumo da água. Então, assim, é algo que a gente tem dificuldade de ver. Se não for o poder público investindo para levar acesso à água, garantir acesso à água por meio de política pública, eu acredito e isso é historicamente comprovado, tá?
Não o poder privado, né? A empresa privada, ela não vai investir. Não é à toa, Valdir, que um estudo que foi apresentado no ano passado, né, por um instituto de pesquisa holandês, mostra que 315 países, desculpem, em 28 países, né, e aí totalizando 315 cidades, voltaram atrás nas privatizações. Cidades como Exatamente. Buenos Aires, Paris, tiveram que voltar e reestatizar. Por quê? Na hora que eles privatizaram, esperando que a ampliação do acesso à água ia acontecer, foi o contrário, diminuiu. Porque a empresa privada focava nos bairros mais ricos e a população de periferia, a população mais pobre, dos bairros mais pobres, ficaram sem acesso. E aí teve que o governo intervir para poder voltar o acesso à água, já que a empresa privada não fazia seu papel, que era fornecer água. Pois é, a cidade ela é composta de parte planas, alta, morros, etc. E nesses lugares todos tem gente, tem família que precisam de água e tudo. É uma coisa bem óbvia, não é, Hermes? O empresário, quem compra, compra para lucrar. Ele vai investir o dinheiro ali para ter lucro. E ele não vai investir onde ele não vai conseguir ter um retorno financeiro que ele dê respaldo para isso. Bancos faturam bilhões e bilhões e bilhões e bilhões por semestre. Quando ele perde 1%, diminui, ele já reclama, né, que está perdendo dinheiro, começa a demitir funcionário, começa a cobrar tudo. Então, é bem claro para o ouvinte que essas áreas aí que são fundamentais para a sociedade não podem ser privatizadas, amigo. Perfeito. Serviço é essencial, né? Como é que a gente vai conseguir viver sem acesso à água? E vamos Exato. deixar um privado, né, uma empresa privada, fornecendo para a gente. E além disso, Valdir, tem outro problema também, adicionando aí ao nosso debate, é o controle social. O que é o controle social? Pelo fato da empresa ser pública, nós temos a participação, a pressão do pública para poder melhorar o serviço. Depois que houve a privatização da CELP, quantos protestos a gente teve na frente da CELP? Agora veja a quantidade de protestos que tem na frente da Compesa, do ponto de vista da gente saber que, fazendo a pressão, indo para o governador, sabendo que aquilo ali tem uma gestão pública, a gente consegue ter uma capacidade maior de intervir para poder melhorar, né? E aí, quando a gente compara a tarifa, não tem o que nem se discutir, Valdir. A gente sabe que no nosso bolso todo dia, né? Você que mora aqui em Pernambuco, eu que moro em Pernambuco, sabe o quanto de aumento de água, de luz ocorreu nesses últimos 10 anos. O quanto de aumento de água teve, é só ver o valor das nossas contas. Veja quanto é que tu paga de água e veja quanto é que tu paga de luz por mês. Pois é. Tenho certeza que é muito maior o valor da conta da luz do que a conta de água. Sem fazer conta nenhuma, só você comparar o que você gasta todo mês. Então é isso, né? A gente vê claramente que a tarifa é mais baixa, a gente consegue ter uma participação maior na pressão para poder melhorar o serviço, né? E a gente sabe que existe um papel político, né, necessário do governo do estado, do ente público, para levar água para quem mais precisa. E essa é a grande questão, né? Hoje, quem não tem acesso à água é quem mais precisa. E como a gente vai esperar que um setor privado oferte água para esse povo, sabendo que vai ter dificuldade para poder pagar, porque a população de baixa renda, a população que tem uma dificuldade hoje de acesso a emprego, né, nessa crise que a gente está vivenciando. A população tenha de cobrar do governo investimento para que todos tenham acesso à água, combater os desvios, as fraudes, não é? E as perdas. Aí sim Isso, é o papel exatamente. nosso de cada dia, né, Hermes? Perfeito, Valdir, é isso aí. Tá É isso certo. que nós defendemos, né, e é isso que diariamente nós estamos lutando pelo aumento do investimento. Não dá para admitir, e aí eu falo do Recife, né? Em particular, em 2019, por exemplo, né, um dado que eu tenho aqui fácil, o Recife investiu menos de 2% do que teve de receita em saneamento aqui. Então, como Pois é que a é. gente vai esperar que vai melhorar? Ou também, aí é nisso que a gente precisa agir. A gente precisa cobrar do governo que se faça mais investimento na área de saneamento. Nós vamos voltar a esse assunto em outra conversa, Hermes, porque eu quero saber também de você sobre essa perfuração de poços, se tem alguma influência também na crise hídrica do Estado. Vou dar um minuto para você comentar sobre esse assunto. Interfere ou não no nosso abastecimento? Porque todo prédio gigante que se constrói por aí tem poço d'água, né? Tem o poço. Isso tem alguma influência na nossa reserva hídrica ou não?
tem sim uma influência grande, né? O Recife, ele teve muita sorte, né, na área de planície. A gente tem acesso à água subterrânea, né? Sim. Sem entrar com nomes técnicos, a gente tem uma quantidade muito grande de água, né, em algumas regiões aquíferas, e essa água, quando ela é explorada de forma descontrolada, é o que acontece, né, pelos grandes prédios, né, vamos colocar assim, né, Valdir? Isso. Esses, onde Popularmente tem uma quantidade falando. muito grande de moradores e consegue pagar, né, por um poço, Pois para é. poder perfurar um poço de 300, 400 metros e 200 metros, que é onde a gente consegue ter acesso à água de boa qualidade, né? Isso daí tá tudo retirando água da gente, que é uma água que é de todo, né? Uma água E de aí todo tá mundo. isso. E essa água sendo retirada do aquífero, sendo retirada do nosso subterrâneo, né? Vamos colocar dessa Isso. forma. A gente está impactando tanto nas águas que estão do ponto de vista de acesso visual da gente, como também está diminuindo e gerando problemas, inclusive, do próprio solo, né? Então, assim, tem regiões em Recife que a gente tem informações de rebaixamento que houve do solo e estudos comprovaram que é exatamente pela quantidade de água que está sendo retirada. A gente está tendo regiões que estão tendo afundamento, literalmente, por causa disso, né? Pois é. Fora a quantidade de água que é retirada sem controle, impacto. Então, por isso que, assim, o governo federal, e aí eu já faço uma fala positiva, né? Eu quero Vem fazendo gestão em cima disso, né? A gente Isso. vem criando lei para poder você fazer esse tipo de exploração. Tem a fiscalização do CTRH, que é muito importante para que se faça esse controle, né? Né, a Compesa também faz uma gestão em cima disso, do ponto de vista de colocar a medição, de acompanhar o quanto de água está sendo retirada, para que a gente tenha dados e que possa fazer mais à frente estudos de impacto desse tipo de exploração, né, da natureza. Esse tipo de privatização da água, né, que é uma forma de quem pode morar em um prédio de luxo, um prédio numa área legal, que tenha poço, que tenha tudo, ele tem o direito à água, que esse direito também possa chegar nos morros da cidade, nos bairros da cidade, porque é uma água de todos. Perfeito. Meu querido Hermes Costa, o tempo foi embora. Um abraço para você. Muito obrigado por esses esclarecimentos. E mais na frente a gente volta a conversar, tá bom, amigo? Bom dia. Bom dia, Valdir. Muito obrigado pela oportunidade de falar, né? Obrigado a todas e a todos que nos escutaram. E estou à disposição. Quando precisar, pode me ligar e estou aqui para ajudar. Nós Bem? que agradecemos. Nós que agradecemos. Um bom dia. Bom dia. Esse é Hermes Costa, engenheiro, professor da UPE e também do CREA Pernambuco.